E a gente é grato a Deus pelo que Ele tem feito no nosso meio. Você pode sentar. Glória a Deus. Que bênção, hein? A gente ainda tem alguns irmãos viajando. Outros irmãos estão com uma situação de saúde, pediram oração para nós. E a gente vai estar sempre mantendo esse ambiente de oração e esse ambiente de intercessão uns pelos outros. A gente está muito feliz de poder estar aqui nessa manhã cultuando ao nome do Senhor. E nessa primeira ministração de 2026 eu quero compartilhar com você algo que o Senhor trouxe ao meu coração muito forte esses dias, falando a respeito daquilo que a gente tem visto acontecer em nossa volta e que às vezes nos falta um pouquinho de percepção. Nós chegamos em 2026, graças a Deus por isso, e nós poderíamos nos reunir aqui e eu começar a falar e declarar algumas coisas que com certeza mexeriam muito com o teu coração e muito com a tua alma. Talvez por conta das lutas e dos desafios para 2026, se eu chegasse hoje aqui e começasse a fazer algumas declarações e afirmações em relação a como vai ser o ano de 2026 e como você vai lidar e enfrentar as situações que estão se apresentando, e desafiasse você e provocasse você a romper e fazer algo bem impetuoso, talvez isso mexesse com as tuas emoções, mexesse com a tua alma e de certa forma a gente acaba transformando tudo isso em algumas simpatias gospel, né? Que a gente às vezes repete e usa como força de expressão, como se de fato isso fosse mudar algum cenário ou mover alguma coisa diante dos olhos do Senhor. Mas eu preciso ser sincero com você e verdadeiro com você, porque quando a gente olha para as Escrituras e a gente crê naquilo que as Escrituras estão apontando e apresentando para nós como se aproximar de um tempo do fim, se aproximar daquilo que está para se cumprir, a volta do Senhor Jesus, de certa forma, não tem como nós olharmos para os próximos anos e olhar para diante de nós e imaginarmos que nós vamos enfrentar o mar de rosas, porque não é isso que vai acontecer, porque a própria palavra diz o que nós vamos enfrentar e os desafios que nós vamos ter que lidar. Tem um vídeo na internet de um jovem pastor, ele tem o hábito de ministrar sentado, inclusive, ele é jovem, e ele fala para uma multidão, e fizeram uns recortes de uns vídeos dele, e de 2022 a 2026, basicamente, ele chega nas últimas reuniões do ano e fala exatamente a mesma frase. Ele diz assim: eu estou declarando que este ano vai ser o melhor ano da sua vida. 2022 vai ser o melhor ano da sua vida. 2023 ele falou a mesma coisa. 2024 ele falou a mesma coisa. 2025, 2026 ele falou a mesma coisa. E a pergunta que fica se esse ano vai ser o melhor ano da minha vida, o que foi que aconteceu para que eu visse que esse ano de fato foi o melhor ano da minha vida? Se esse é o melhor ano da minha vida e se eu estou declarando para que isso aconteça, onde fica a soberania de Deus e a vontade de Deus a se cumprir? Como lidar com tudo isso? Será que eu estou deslocando essa soberania e essa vontade de Deus para as minhas vontades e para os meus desejos? Queridos, se nós não estivermos atentos, a gente corre o risco de querer que um desejo legítimo do nosso coração se sobreponha à vontade de Deus e a gente comece a não perceber que isso pode ser uma distração da nossa alma para não compreender as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Não se trata de uma teoria do caos e não se trata de querer trazer peso ao coração de ninguém, mas se trata de olharmos para as Escrituras e termos ciência e noção daquilo que está por vir e guardar o nosso coração a respeito disso. Porque a palavra de Deus fala que os sinais vão acompanhar os que creem e também que nós devemos observar os sinais que apontam para a volta de Jesus. Na verdade, ninguém sabe o dia e nem sabe a hora, mas haveriam de se cumprir sinais e haveriam de se cumprir coisas, profecias precisam se cumprir, anunciando a volta de Jesus. Então, a Bíblia fala sobre tempos difíceis, fala sobre uma perseguição à igreja, fala sobre tempos que não nos parecem ser tão bons. Na verdade, nós experimentaremos em meio a tanta luta e perseguição da bondade e da misericórdia de Deus, porque isso é vontade dele. Ele disse que estaria conosco
todos os dias até a consumação do século. Isso é verdade, mas Ele não nos privou de tribulações, não nos privou de lutas, não nos privou de tempos difíceis. Então, não será um mar de rosas, mas é em meio a essa perseguição que também há uma promessa. Ele derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Homens e mulheres, jovens e crianças, servos e servas serão cheios do Espírito Santo de Deus. E isso vai acontecer em meio a grande tribulação e grande luta da igreja. E Ele promete algo: quem permanecer fiel até o fim, eu garantirei a coroa da vida. É por isso que o meu coração e o seu coração precisam estar atentos sobre este tempo que nós estamos vivendo. E a palavra então é vigiai. 1 Pedro capítulo 5, verso 8, eu quero ler com você. 1 Pedro 5, 8. Diz o seguinte: sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Num tempo como este, a orientação bíblica para a minha vida e para a sua vida, que nos dá direção, que nos manda ter então uma postura estratégica, sabermos lidar com os tempos difíceis. Desde o dia em que nós fomos surpreendidos com um assalto, que entraram na igreja, entraram no outro prédio, desde esse dia as coisas se tornaram um pouco diferentes para mim, porque a gente não tinha sistema de segurança no outro prédio até esse dia do assalto. E quando a gente foi assaltado e a gente instalou o sistema de segurança, eu passei alguns meses atribulado, eu não conseguia dormir direito, e eu olhava o tempo todo nas câmeras, preocupado com o que estava acontecendo, ou o que podia acontecer com o prédio. A gente morava num prédio próximo ao endereço da igreja, e da sacada da minha casa dava para eu ver o prédio da igreja, então. E todas as vezes que as câmeras saíam do ar por conta da internet, eu descia e ia lá no prédio ver o que estava acontecendo. E eu ficava tentando ver se alguma coisa tinha mudado. Eu posso dizer para você que foi uma coisa muito difícil. E quando a gente veio para cá, para esse prédio, a gente também sofreu um assalto aqui nesse prédio. Eu não sei se vocês vão lembrar, logo nas primeiras semanas, um ladrão subiu aqui e arrancou toda a fiação elétrica dos ar-condicionados. A gente teve um culto aqui, tudo aberto no calor, porque não tinha ar-condicionado ligado, que ele tinha levado. Ele não entrou no prédio, mas ele levou toda a fiação do lado de fora. E desde esse tempo, então, passando por essas experiências, é como se eu ficasse sobressaltado com o que pode acontecer. Quando chega a notificação no celular do alarme tocando, da câmera de movimento tocando, eu fico imaginando com o que eu tenho que lidar. E é engraçado que às vezes é um bichinho que está passando na frente da câmera e dispara o sensor, e aí me acorda e eu fico tenso com relação a isso, mas eu tive que aprender nesse processo a respeito da bondade e da misericórdia do Senhor, e que em vão posso estar vigiando se o Senhor não estiver guardando. Então, na verdade, em todas essas experiências, o Senhor nos guardou, nos livrou de coisas muito piores, e nada do que nos foi tirado sem que o Senhor tivesse nos reestabelecido, tivesse nos devolvido. Mas percebe que nesse texto, nessa experiência que a gente está lendo a respeito sobre um ambiente de vigilância, o texto diz para nós que nós precisamos exercer essa vigilância, tomando um cuidado com dois outros elementos que precisam constar no nosso tempo de vigilância. É a sensatez e o reconhecimento do perigo do que o nosso adversário transmite para nós. Estejam vigilantes, o texto diz. Sede sensatos e vigilantes, o diabo, o vosso adversário, o vosso inimigo. E a sensatez, ela é uma palavra muito interessante, porque ela é a qualidade de ter bom senso. Toda pessoa que tem um bom senso, ela age com equilíbrio, ela age com prudência na hora de tomar decisões, e ela sabe que em situações complexas demandam dela moderação. Ela não age por impulso, e ainda assim, no meio dos riscos, ela sabe que precisa lidar com situações com cautela e prudência. E essa sensatez, ela nos remete a um outro ponto, que é nós conhecermos o nosso adversário. Por não agir com impulso e saber dosar os riscos, quando lida com uma situação séria, ela começa a observar o que envolve aquela situação. E o texto diz que não apenas a vigilância demanda de nós sensatez, mas a gente precisa reconhecer o nosso adversário. E o adversário que o texto diz é o diabo, ele é o nosso inimigo. E o que a Bíblia diz a respeito do diabo, o nosso inimigo que se opõe contra nós? Diz que ele é o príncipe desse mundo. A Bíblia também diz que o diabo, o nosso adversário, ele é o pai da mentira.
E diz também a palavra de Deus que por conta de ele estar se posicionando como quem resiste aos filhos de Deus, ele é aquele que veio para roubar, matar e destruir. Então, diante dessa postura, diante dessa atitude, desse posicionamento desse inimigo, como o pai da mentira, ele distorce a verdade de Deus em mentira. E ele pega essa realidade de mentira para nos afrontar e tentar nos acusar diante do Senhor. Ele opera, a palavra de Deus fala sobre os filhos da desobediência. Então, se nós conhecermos e reconhecermos quem é o diabo, a gente pode chegar à conclusão de que ele não está para brincadeira. E o próprio texto diz que ele está, então, à espreita. Ele está esperando a oportunidade certa para agir. Ele está ao redor, observando e esperando o momento certo e oportuno para agir. Isso mostra que ele está em uma atividade constante e persistente. Ele está à procura de falhas e fraquezas. Ele está como um leão, segundo o texto, mostrando uma postura de um predador feroz, voraz, poderoso, como alguém que ruge, mostrando que está por perto. Ou seja, ele está à espreita, esperando o momento certo de agir. E é possível, então, se prevenir em relação à ação do diabo por conta desses sinais que são colocados à nossa volta. Por isso, nós precisamos ter cuidado. Agora, tem algo interessante a respeito disso. Realmente, nós precisamos conhecer bem o nosso adversário. Porque quando alguém quer pegar alguém de surpresa, ele não espanta. Tem um ditado, eu não vou saber dizer ele, a minha esposa diz bastante, mas quem quer pegar galinha não diz show, é isso que é o ditado, não é? Quem quer pegar galinha não diz show, né? Por quê? Porque se você está à espreita, está querendo capturar ou pegar alguma coisa, você vai com todo cuidado, você vai com todo zelo. E o diabo, ele é exatamente assim, astuto, e ele age dessa forma. Ele não se apresenta como quem vai nos assustar, ele não se apresenta como quem vai nos destruir, ele se apresenta camuflado, ele apresenta sem ser assustador, ele se apresenta como alguém inofensivo, mas buscando vulnerabilidade, buscando a quem possa devorar, buscando a quem possa tragar. E qual é a orientação bíblica sobre isso? No mesmo texto de 1 Pedro, capítulo 5, nós lemos o verso 8, dizendo que precisamos ser vigilantes, precisamos ser sensatos, precisamos conhecer o nosso adversário, mas no verso 9 diz outra coisa. 1 Pedro 5, 9 diz assim: resisti-lhe, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. E é interessante pensar a respeito disso, porque, não sei você, mas quando nós estamos sobre uma ameaça, a gente foge. Eu não sei você, se você estiver vendo o leão, provavelmente você vai correr, vai fugir, vai se esconder. E a gente percebe que o texto não diz que a nossa postura diante do diabo, diante de Satanás, é de fuga. A postura que a Bíblia nos diz é para a gente resistir. Agora, como se resiste a uma ameaça? Como se resiste a algo perigoso? Como se resiste a esse inimigo que carrega todas essas características que eu citei aqui, até aqui? O texto continua dizendo: permanecendo firmes na fé. Não se resiste a Satanás, não se resiste ao diabo de outra maneira. Não se resiste a Satanás como alguém perigoso, como esse leão devorador. Não se resiste de outra forma que senão permanecendo firme na fé. E tendo consciência de que essa luta, ela não é uma luta individual nossa. É uma luta de todos aqueles que vivem diante do Senhor, que têm a sua vida de verdadeiramente entregues ao Senhor. Olha o que diz Tiago, capítulo 4, verso 7. Tiago, capítulo 4, verso 7, diz: portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quem vai bater em fuga e quem vai bater em retirada não somos nós, é o nosso adversário. Mas ele precisa encontrar em nós alguém que se posiciona como quem está resistindo a ele. E essa resistência ao diabo não diz respeito a um ímpeto de insistência, mas diz sobre permanecer firmes na fé.
E quando a gente pensa a respeito de permanecer firme na fé, a palavra de Deus nos dá uma estratégia muito interessante. E eu quero ler com você um texto de Salmos, que é um texto que a gente cita ele, às vezes, solto alguns versículos, mas eles precisam fazer parte da nossa história, da nossa vida, como um fundamento para a nossa caminhada. Abre comigo o maior salmo que nós temos na Bíblia, Salmo 119. Eu acho que até amanhã a gente termina de ler todo ele, né? O Salmo 119, brincadeira. A gente não vai ler todo, não. Mas eu quero ler com você a partir do verso 1 do Salmo 119. Salmo 119, 1 diz o seguinte: bem-aventurados aqueles cujos caminhos são íntegros e que vivem de acordo com a lei do Eterno. Felizes os que guardam suas prescrições e o buscam de todo o coração. E não se entregando à prática de iniquidades, seguem seus caminhos no Senhor. Promulgar-te os teus preceitos, para que sejam observados com diligência. Tomara-se firme minha conduta, que se eu observe os teus decretos, então não terei de me envergonhar, se ficar atento a todos os teus mandamentos. Vou louvar-te com o meu coração reto, ao aprender tuas justas decisões. Observarei os teus decretos, não me abandones de todo. Como pode um jovem conservar puro o seu caminho? Vivendo de acordo com a tua palavra. De todo o coração eu te procurei. Não deixes que me afaste dos teus mandamentos. Em meu coração conservei tua promessa para não pecar contra ti. Pula para o verso 97. Verso 97. Quanto amo tua lei, sobre ela reflito o dia inteiro. Agora pula para o verso 105. Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. E por último, verso 130. A exposição das tuas palavras ilumina e dá entendimento aos inexperientes. Nós estamos falando aqui exatamente qual é a estratégia bíblica para resistir a Satanás e permanecer firme e inabalável. A estratégia bíblica é ter a palavra do Senhor guardada no coração, como um preceito que nos mantém firmes e inabaláveis diante do mal. Aqui nós temos a orientação bíblica sobre um posicionamento da palavra do Senhor no nosso coração. Guardei, preservei a palavra do Senhor, os teus decretos, os teus mandamentos, para que eu não peque contra o Senhor. Ah, se eu soubesse o valor e os conselhos que eu posso ter sobre a tua palavra, eu tomaria decisões justas e corretas. Na verdade, a palavra de Deus nos orienta. Você quer saber como manter íntegro o seu caminho? Você quer saber como tomar decisão e se aprumar na vida? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminhar. É aquele que me dá caminho, que me dá instrução, que me dá direção. Essa é a tua palavra. Tenho prazer na lei do Senhor e nesta lei eu medito de dia e de noite. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando que resistir ao diabo tem a ver com a posição que a palavra do Senhor tem na nossa vida. Resistir ao diabo e permanecer firme na fé tem a ver com a dedicação e o empenho que nós temos em relação à palavra de Deus. O que está sendo alimentado da nossa alma, com o que nós estamos alimentando a nossa alma? Diante de situações e decisões, qual tem sido a nossa postura? Qual tem sido a resposta que nós temos dado? Quando você olha para a própria vida de Jesus, quando Jesus foi tentado pelo diabo, você percebe que Satanás tentando usar a palavra de Deus para enganar, para seduzir o coração de Jesus, assim como ele usou a palavra de uma maneira distorcida, o Senhor Jesus rebateu com a palavra de Deus. Como tem sido a minha postura e a sua postura diante dos desafios do dia a dia? Como tem sido diante desse rugir de Satanás? Como tem sido diante dessa espreita de Satanás? Como tem sido a nossa posição? A vigilância nos remete a uma postura de atenção e alerta. Mas como nós estamos em atenção e alerta? A nossa alma precisa estar bem firmada na esperança da nossa fé. Nós precisamos ter uma base firme e sólida na palavra de Deus.
Quando não existe essa base, nós nos tornamos alvos fáceis do inimigo. Jesus, ele alertou os seus discípulos quanto à necessidade de estar vigilante. Próximo do momento da crucificação, Jesus se retira para um local de oração e ele leva consigo alguns discípulos e ele faz algumas declarações e a gente pode aprender a respeito disso, sobre a orientação que ele traz aos discípulos. Abre comigo em Mateus capítulo 26, verso 36. Mateus 26, 36. Diz assim: seguiu Jesus com os seus discípulos e chegando a um lugar chamado Getsêmani, disse-lhes: assentai-vos por aqui enquanto eu vou ali para orar. Levou consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu e começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Então compartilhou com eles dizendo: a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice, contudo, não seja como eu desejo, mas como tu queres. Mas ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro: e então, não pudestes vigiar comigo durante 1 hora só? Vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Eu sei que você já deve ter lido esse texto e já deve ter escutado essa história e já deve ter imaginado que de fato os discípulos tinham dormido, literalmente dormido. E é difícil dizer se eles literalmente dormiram, mas nós precisamos fazer uma exegese desse texto, ou seja, uma interpretação desse texto. Você percebe no verso 37 que Jesus leva consigo alguns discípulos e ele diz que a tristeza do seu coração era tão profunda que o angustiava muito. E ele compartilhou disso, no verso 38, ele compartilhou disso, dizendo que a alma dele estava sofrendo dor extrema. A tristeza era uma tristeza mortal. E Jesus pediu então que os discípulos permanecessem vigiando com ele. Jesus estava falando de uma situação que a alma dele estava enfrentando. Ele estava triste, ele estava angustiado, ele estava passando por algo muito pesado no seu íntimo, no seu interior. E pediu que os discípulos o ajudassem vigiando. Qual foi a postura de Jesus? Não foi a postura que muitos jovens, adultos, pessoas melancólicas têm hoje em dia. Ele não foi para dentro de um quarto, ele não apagou a luz, ele não ficou debaixo da coberta, ele não fugiu, ele não se escondeu, ele não ficou lamentando, ele não ficou deixando que essa angústia tomasse conta, paralisante, e o fizesse ficar num buraco. Não, ele foi para a presença de Deus, ele foi orar. E ele não foi orar por outro motivo, ele foi orar porque ele sabia o que ele estava sentindo. E se a alma dele se sucumbisse àquele sentimento, ele poderia desviar do foco e do propósito que Deus tinha para se cumprir na vida dele. Por isso ele começa a oração dele: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, afasta de mim esta dor, afasta de mim ter que cumprir este propósito. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Ele encontrou um prazer naquilo que era a vontade do Pai e não o desejo da alma dele. A alma dele que estava sofrendo, estava com dor, angustiada, a ponto de morrer. Ele não deixou que esse sentimento o dominasse. O que dominou Jesus foi a obediência ao Pai. Por isso ele disse: que seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Quando eu e você estamos numa situação de tristeza profunda, quando eu e você estamos numa situação de tensão, nós somos levados a agir pelo nosso sentimento. Nós somos levados a agir pelo nosso ressentimento. Nós somos levados a agir como a nossa alma está demandando. Mas a gente olha para Jesus e aprende com ele que numa situação dessa, nós precisamos recorrer ao Senhor e pedir que a vontade dele seja cumprida e não a nossa. Pedir que a nossa alma não venha sucumbir àquilo que a gente está sentindo e está desejando, mas a gente encontre paz na presença do Senhor, na vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. E a gente percebe que quando Jesus volta para os discípulos, os encontra dormindo. E você sabe que a tristeza, ela nos leva a esse ambiente de sonolência.
A tristeza leva as pessoas com melancolia a ficar trancada, a não querer sair do quarto, a não querer levantar da cama, a ficar dormindo, a ficar angustiado, a ficar entristecido de uma forma profunda. Então, alguns teólogos dizem que aqui o adormecer que Jesus se refere não é literalmente eles estarem dormindo, roncando, como quem diz assim: Jesus está orando demais, está demorando demais, então me deu sono, eu vou dormir. Não, Jesus estava compartilhando de uma tristeza. Os discípulos sabiam que Jesus falou que o tempo dele estava próximo. Ele levou consigo os discípulos mais achegados a ele. E nesse momento que ele experimentou isso, ele falou: a minha alma está entristecida, permanecei e vigiai junto a mim. Ou seja, vocês estão sentindo a dor que eu também estou sentindo, vigiem comigo. Ou seja, seja aquele que me dá suporte, aquele que sustenta comigo, que caminha comigo. Eu não estou me sentindo bem, eu preciso lidar com essa angústia. Mas quando ele volta para os discípulos, ele percebe que os discípulos estão sonolentos, estão adormecidos, estão entristecidos, não tiveram uma reação diante dessa situação. E aí Jesus faz a declaração: o espírito com certeza está pronto. Ou seja, você sabe o que você quer fazer, você quer o melhor para a sua vida, você quer uma escolha boa. O espírito está pronto, mas a tua carne, o teu desejo é fraco. Ele acaba sucumbindo diante da situação. E aí Jesus diz então: estejam atentos e vigilantes, vigiai e orai, para não entrarem em tentação. Vigiai e orai, para não deixar que a vossa alma os leve a um caminhar e os leve a uma posição que vocês podem ficar paralisados, vocês podem cair, vocês podem fraquejar. Vigiem e orem, proteja a alma de vocês com aquilo que é necessário. Estar atento e vigilante, estar em oração, se manter firme. A tristeza profunda, ela precisa ser combatida com uma postura de rendição a Deus, para que ela não venha dominar o nosso ser, nem venha paralisar e nem desanimar a ponto de não permanecermos em prontidão. Essa fragilidade leva a alma ao engano, passando a ser um alvo fácil de Satanás. Quantas pessoas por conta da tristeza profunda, quantas pessoas por conta de serem reféns dos desejos da sua alma, dos sentimentos da sua alma, são tragados, são alvos fáceis de Satanás, que lança dardos inflamados, que lança pensamentos corruptos, que lança pensamentos maldosos e acaba encontrando um ambiente de um coração frágil que se deixa levar pelas mentiras e astutas ciladas do inimigo. Mas nos nossos dia a dia, nós precisamos lidar com outras questões que não apenas as nossas emoções, que não apenas os nossos sentimentos. Existem outras lutas que a gente também precisa travar, que estão ligadas à nossa alma, mas não apenas ao sentimento, mas também aos pensamentos. 2 Coríntios capítulo 10, verso 3. 2 Coríntios capítulo 10, verso 3, diz o seguinte: porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo, pois as armas das nossas guerras não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. E dominamos todo pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. O apóstolo Paulo está falando de um outro nível de luta, que está ligado aos pensamentos, que está ligado às filosofias e ao padrão do sistema deste mundo. Nós estamos lutando nesses dias contra discursos, contra narrativas, contra afirmações, e se nós não estivermos biblicamente embasados, e se nós não tivermos com a palavra do Senhor guardada no nosso coração, facilmente seremos corrompidos por enganos e por manipulações, facilmente seremos tragados por conta daquilo que o sistema do mundo está travando, está organizando, e a gente não pode se esquecer. O inimigo está resistindo aos filhos de Deus. Por isso nós precisamos lutar de maneira firme e bíblica. A outra luta não é apenas sobre as emoções, mas sobre o pensamento que nos leva para longe de Deus. Quando fortalezas que são construídas na mente, que impedem as pessoas de reconhecerem verdadeiramente quem Deus é. E acaba se tornando um pensamento humano, mundano e carnal, que nos leva de forma contrária àquilo que o Senhor espera de nós, que é a nossa obediência a Ele. Nós estamos lutando contra um adversário muito perigoso. Nós não podemos nos portar como se nada tivesse acontecendo. Ou até mesmo de uma forma ingênua, achando que o nosso inimigo ele não é intencional ou astuto.
mas o mundo jaz o maligno. E ele possui um sistema de crenças e valores que são contrárias ao reino de Deus. Ou a gente segue o padrão do mundo e nós somos tragados pelo diabo, ou nós seguimos o padrão do reino de Deus e nós seremos resistidos pelo mundo. Perceba, ser resistido pelo mundo é andar de forma contrária ao mundo. Efésios capítulo 6, verso 10. É o último texto dessa manhã. Efésios 6, 10 diz o seguinte: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto a nossa luta, ela não é contra a carne e nem contra os seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmes no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Existe uma forma de nós nos mantermos firmes nesse dia mau, é nos fortalecendo no Senhor, é revestindo a nossa vida com a armadura de Deus. E por mais que a gente fique pensando na armadura de Deus como elementos que são colocados, e sabendo que o apóstolo Paulo estava preso a um soldado romano quando ele escreveu essa parte da sua carta à igreja de Éfeso, nós precisamos compreender o que estava por trás da estratégia de Paulo de usar a armadura como uma ilustração do que seria a vestimenta de um soldado. O apóstolo Paulo dá o nome para cada elemento da armadura ligado à fé e ligado à caminhada. Ele vai dizer que cada elemento, como parte essencial da vestimenta de um soldado, precisa ser também a vestimenta, o elemento essencial da minha vida e da sua vida na caminhada de quem está constantemente em luta contra um adversário voraz. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo quando ele diz: revesti-vos da armadura de Deus, tomando o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calçando seus pés com a preparação do evangelho da paz, tendo o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo: esses elementos, essa parte da armadura não pode estar ausente da sua vida. Se você não está revestido da armadura, se você não compreende o que significa ser salvo no Senhor, se você não tem a justiça do Senhor envolvendo a sua vida, se você não está abraçando a espada do Espírito, o escudo da fé, se você não tem os seus pés calçados com a preparação do Evangelho, se não existe a verdade sobre os seus ombros, é como se você estivesse indo para a batalha sem as ferramentas corretas, sem as armas necessárias. É como se você precisasse lutar diariamente contra algo sem estar preparado para lutar. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor e nos revestir da armadura do Senhor. Reconhecer que de fato a nossa vida pertence ao autor e consumador da nossa fé. Reconhecer que de fato nós não somos soltos, nós não estamos ao vento, ao léu, nós mantemos a nossa posição de quem está resistindo firme, resistindo de forma inabalável até o cumprimento de todas as coisas. A palavra de Deus nos chama a uma posição de vigilância. Basicamente, nós precisamos nos manter firmes na fé no Senhor, revestindo-nos daquilo que nos mantém firmes diante do Senhor, testificando a nossa caminhada no reino de Deus. E eu queria orar com você a respeito disso agora. Convidar você a se colocar de pé, para nós pensarmos exatamente nesse aspecto da vigilância. Eu não sei como você tem se portado como esse vigia, esse sentinela até aqui. A Bíblia fala que nós temos um Deus que Ele é um guarda, que Ele é um vigia, que Ele não dorme. E eu fico imaginando se eu e você fôssemos colocados nessa posição de sentinelas e de vigia. Assim como os discípulos foram colocados diante do Senhor para estarem com Ele naquele momento difícil. Qual tem sido a nossa postura de vigilância, de permanência, de permanecer? Nessa manhã, o Senhor fala para a gente a respeito de uma estratégia para 2026. Não é uma estratégia de quem se deixa levar pelas afirmações do mundo. Não é uma estratégia de quem se deixa manipular por palavras de efeito. Mas é uma estratégia de quem se mantém firme na palavra do Senhor.
Não é uma estratégia de quem é levado por qualquer vento de manipulação ou de informação, mas é alguém que tem a palavra do Senhor como convicção no coração, que passa a ser lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Sobre quem tem a palavra do Senhor guardada no coração para não pecar contra o Senhor. Como quem está atento e percebendo que existe um adversário à espreita, tentando uma oportunidade para nos devorar, para nos atingir, mas que ele está sendo frustrado todos os seus planos, porque nós estamos posicionados como vigias, nós estamos posicionados como soldados, nós estamos posicionados como quem está resistindo firme na fé, naquele que nos deu a autoridade para resistir. Nessa manhã, eu queria que eu e você pudéssemos apresentar as nossas vidas diante do Senhor. Pudéssemos apresentar 2026 como uma expectativa de que nós não sabemos do que está pela frente. Nós, na verdade, não sabemos o que vai acontecer. Nós podemos fazer planos, nós podemos gerar desejos, nós podemos criar metas, mas, na verdade, o querer e o efetuar estão nas mãos do Senhor. Nós não sabemos como será o que está diante de nós, mas nós sabemos que se nós estamos com o Senhor, nós podemos passar por vale de sombra e de morte e não temer mal algum, porque o Senhor está conosco, a sua vara, o seu cajado nos consolam. Nós sabemos que por mais que haja resistência de Satanás, e por mais que hajam dardos inflamados, e por mais que hajam armadilha de Satanás tentando nos atingir, nós podemos resistir firmes na fé, como quem está guardado pelo Senhor, revestidos da armadura do Senhor, tendo a palavra do Senhor guardada no nosso coração, para não pecar contra o Senhor. É nesta palavra que eu queria que eu e você orássemos para 2026. É tempo de vigiar, é tempo de guardar o nosso coração contra alguns sentimentos. É tempo de nós guardarmos os nossos pensamentos contra pensamentos vãos que vão contrário à palavra do Senhor. É tempo de nós nos posicionarmos como quem de fato entende que existe um propósito maior em Deus a ser vivido e a ser cumprido. É tempo de nós não deixarmos que as nossas emoções dominem as nossas decisões. É tempo de nós tomarmos cuidado com os pensamentos que tentam minar a nossa mente. É tempo de nós estarmos vigilantes, porque o diabo, o nosso adversário, ele ruge como um leão, buscando uma brecha para tragar aquele que é alvo fácil. Mas a palavra do Senhor nos chama a estar resistindo firmes na fé e não deixar que isso possa acontecer. Feche seus olhos, curve sua cabeça e comece a falar com o Senhor a respeito disso. Talvez o Espírito Santo esteja te fazendo lembrar de situações onde a tua alma sucumbiu, assim como a dos discípulos naquele momento com Jesus. Talvez o Espírito Santo esteja te fazendo lembrar agora como tem sido difícil lidar com alguns pensamentos, com alguns sentimentos, a sua posição diante de determinadas escolhas, expectativas geradas. Mas nessa manhã a palavra do Senhor nos orienta a nos mantermos como quem está resistindo firme no Senhor, a nos manter como quem tem o seu coração guardado, a sua mente guardada, os seus sentimentos guardados, os seus pensamentos guardados. A palavra do Senhor nos orientou nessa manhã sobre termos a palavra do Senhor como fundamento de vida nos nossos corações, guardando mente e coração contra toda a cilada de Satanás. Apresente a sua vida diante do Senhor agora. Eu quero orar com você. Querido Deus e Pai, santo é o teu nome, Senhor. Nós sabemos que no mundo nós teríamos aflições, mas o Senhor liberou uma palavra sobre o nosso coração, uma palavra de bom ânimo, Senhor. E é diante desta palavra que eu me uno com os meus irmãos na manhã deste domingo. E nós nos apresentamos diante do Senhor reconhecendo total dependência a Ti, Senhor. Dependência do Senhor, dependência da Tua vontade, do Teu querer, Pai. Nós reconhecemos que os nossos pensamentos às vezes não são os pensamentos do Senhor. Nós reconhecemos, Pai, que às vezes os nossos sentimentos não são os sentimentos alinhados com a Tua vontade.
Mas nesta manhã nós não queremos, Senhor Deus, ser alvos fáceis a Satanás. Nessa manhã nós não queremos, Senhor Deus, ser colocados como quem está prestes a ser atacado e devorado pelo inimigo das nossas almas. Nessa manhã nós queremos tomar posse, Senhor Deus, do que a Tua palavra fala a nosso respeito. Nós queremos, Pai, reafirmar que a armadura do Senhor são os elementos presentes na nossa vida, como quem um dia entregou a sua vida ao Senhor. Nós cremos, Pai, que o Senhor é aquele que fortalece os pés dos vacilantes. Nós cremos que o Senhor é aquele que protege a mente e o coração. O Senhor é aquele que renova a força ao cansado. Por isso nós queremos nos posicionar para 2026, não diante de um jargão, não diante das expectativas humanas ou do prognóstico do mundo. Nós queremos nos posicionar como quem está aguardando a volta do Senhor Jesus, como quem entende que passará por tempos difíceis, mas não passará sozinho. Nós clamamos como quem está na expectativa do hora vem, Senhor Jesus, derrama do Teu Espírito sobre nossas vidas. Nós estamos nos posicionando nessa hora, Pai, como filhos amados do Senhor, que não tem medo nem de vergonha do Evangelho, mas se posicionam firmemente segundo a Tua palavra. E é diante da Tua palavra que nós queremos, Senhor Deus, declarar o ano de 2026 como o ano aceitável do Senhor para as nossas vidas. Nós queremos declarar para 2026 que a bondade, a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida, porque isso é promessa do Senhor, é palavra do Senhor sobre a nossa vida, e não jargão do homem ou do mundo, e não um desejo emocional do nosso coração, mas a convicção do assim diz o Senhor sobre cada vida. É assim que nós oramos nessa manhã, e é diante da Tua palavra que nós declaramos, Senhor Deus, e em fé Te agradecemos em um nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor? Saia daqui hoje com a convicção da palavra do Senhor no seu coração. Cuidado com aquilo que é lançado por pessoas, cuidado com aquilo que é lançado pelo mundo, cuidado com aquilo que tenta trazer distrações. Muitas pessoas têm se frustrado diante de Deus, porque tomam para si determinadas palavras como vindas da parte de Deus, e quando não se cumprem, acham que Deus mentiu ou que Deus falhou. E a gente tem que ter muito cuidado, por isso é um tempo de vigilância, por isso que é um tempo que nós precisamos ter a palavra do Senhor guardada no nosso coração. Se foi o Senhor que disse, vai acontecer. Não importa o tempo, mas vai acontecer. Não é no nosso tempo, mas vai acontecer. Mas não atribua a Deus aquilo que Ele não disse. E não receba como vindo de Deus aquilo que Ele não falou. É um tempo de vigilância para 2026 nas nossas vidas. Amém?